começar pelo mais importante, que é a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Eu queria saber o que você acha, na verdade, se você coloca em perspectiva isso como, na verdade, um, o início da desestruturação do bolsonarismo em si. Você acha que isso fere o bolsonarismo de morte? Ou ele se reorganiza em outros termos? Eu acho que o bolsonarismo, ele também, a gente tem que ver como é que ele surge, né? Ele surge ali numa... Para mim, ele é uma criação da Lava Jato, tá? Ele, enquanto coisa organizada, não como sentimento, enfim, não como desejos da direita, que sempre tiveram muito espalhados, não organizados, e ele consegue organizar. Quando a Lava Jato cria um cenário completamente artificial, no qual o PT vinha ganhando até então, e aí, cansados de perder, criam um meio de tirar o PT à força do poder, né? E nesse processo ali da lawfare, cria um sentimento tão conservador, tão reacionário, tão desprovido de qualquer preocupação com as regras democráticas, né, que o PSDB já não servia mais, já não era uma coisa suficiente para dar vazão a esse sentimento. Então surge uma figura que consegue representar isso muito melhor do que Aécio Neves, muito melhor do que José Serra, do que qualquer outro nome que a direita apresentava até então, né? São todos nomes de centro-direita, e aparece um cara, nenhuma novidade, o Bolsonaro estava aí já há 30 anos, mas ele aparece como o escoadouro disso, e vários outros tentaram, né? Vamos lembrar que até o Danilo Gentili foi especulado como um possível nome para essa direita, qualquer semelhança com o Zelensky, mera coincidência. Mas o Bolsonaro consegue capitalizar isso e criar, né? Aí a gente batiza com o nome dele esse movimento, bolsonarismo, mas eu acho que o bolsonarismo só tem esse nome porque foi o Bolsonaro que deu corpo ali eleitoral a uma coisa que já existia. O Bolsonaro não criou nada daquilo ali. Aquilo ali já estava pulsando em vários pontos desorganizados e consegue se organizar em torno do Bolsonaro, ainda assim, diante da última etapa do lawfare, que foi tirar o Lula, que ele ia ganhar. Lembremos que as pesquisas apontavam que, apesar de tudo que tinha sido feito de 2014 até 2017, em 2018, o Lula liderava com quase 20 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro. Quem era Bolsonaro naquele momento não era ninguém. Havia uma discussão encarniçada na direita brasileira em agosto daquele ano de como tirar o Lula da eleição, porque ele ia ganhar. É um absurdo, é um desrespeito, é uma coisa inadmissível, tem que tirar, e aí a Lava Jato foi lá e deu o passozinho final, né, com aqueles vazamentos, enfim, com o próprio STF, de certa forma, colaborando, né, com a decisão do Gilmar Mendes lá atrás, impedindo o Lula de assumir o ministério na época da Dilma, e aí inabilitam o Lula, e o Lula não pode ser candidato, aí pronto. Aí ainda tem a facada, né, ali em setembro, e cria-se um mito para carregar no colo, organizadamente, a direita que estava desorganizada. Pronto, criou-se aí, então, a figura que hoje nós chamamos de bolsonarismo. Então, eu acho que tirar o Bolsonaro, embora não mate, embora não extermine, porque era coisa prévia ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, ele desfaz aquilo que o Bolsonaro foi capaz de fazer. A organização dessas forças como um movimento capaz, né, de ganhar do PT, que é o único movimento no Brasil que, ao longo das últimas décadas, tem mostrado organicidade suficiente para disputar o poder contra as outras frações do capitalismo, tem sido o PT, né? Não à toa é o partido com o maior número de adeptos, enfim, de pessoas que apoiam, se identificam, e o bolsonarismo conseguiu criar uma antítese disso, né? Conseguiu criar um oposto, o anti-PT, que muitos sociólogos e cientistas políticos, enfim, grande parte da academia sempre diz, não, o Brasil é definido pelo petismo e o antipetismo, né? Então, ao outro lado sempre se definia pela oposição, nunca pela afirmação. Agora você tem uma afirmação,
Você tem tido nos últimos anos uma afirmação: eu sou de direita, eu sou Bolsonaro, eu sou. Aí fala o número dele, era 17, depois agora 22. Isso aí não pode ser subestimado. Então, o que aconteceu nessa semana, de o Bolsonaro não poder mais botar a cara dele e virar a figura que unifica essas pessoas todas numa eleição, é muito importante. Agora, para concluir essa primeira intervenção, né? O Bolsonaro não poder ser um nome na urna não quer dizer que o próprio bolsonarismo, o próprio Bolsonaro morreu. Eles vão tentar criar ali um brand de mártir, como já fizeram lá atrás, né? De lutador pelas liberdades, perseguido pelo sistema. Tudo isso casa perfeitamente com a retórica antissistema que o Bolsonaro sempre usou eleitoralmente. O que é mais difícil é transferir essa retórica toda para uma outra figura. Lembremos que o próprio Lula, com toda a força que tem, né? Eu acabei de dizer que o PT e o Lula era a única força identificável no país e ela ganha uma oposição com o bolsonarismo. O próprio Lula não conseguiu transferir essa força toda para o Haddad naquele momento, né, de catarse, que ele é preso, que ele é tirado da eleição, põe-se o Haddad, não foi capaz de transferir. Então não é assim, eu tenho 30%, então eu dou 30% para o meu poste, né, para o meu representante, para o meu preposto. E tem mais. Como o bolsonarismo não é um partido como o PT, ele não consegue definir num estalar de dedos, numa convenção, quem é o substituto. Vai começar uma briga encarniçada agora na direita, que vai ser curioso de assistir, de quem é o pós-Bolsonaro, né? De quem é o herdeiro da direita brasileira. Alguns vão até renegar o nome do Bolsonaro, estrategicamente. Por exemplo, Eduardo Leite. Eduardo Leite é um cara que certamente não vai querer nenhuma ligação da figura dele com o Bolsonaro, mas ele vai querer o eleitor do Bolsonaro. Ele vai querer o cara da direita. Já cedeu o Tarcísio já vai querer uma ligação maior com o Bolsonaro, dentro daquilo que foi interessante para ele. O Zema, a mesma coisa. Então, o bolsonarismo não acabou, até porque ele é anterior à figura eleitoral do Bolsonaro. Mas ele sofre um revés muito grande naquilo que foi o seu diferencial para chegar ao poder, a organização, a figura de organização que o Bolsonaro deu. Então, nesse sentido aí, tem uma semana. Se eu fosse o estrategista da direita brasileira, eu estaria coçando a minha cabeça nesse momento, pensando o que fazer.